Glória a Deus. Boa noite, irmão. A paz do Senhor seja com todos, amém? Irmão, posso assentar? Vamos fazer uma leitura aqui de um texto. Mateus, capítulo de número 5. Quando você vai achando aí, eu vou... Amém. Um texto bastante conhecido, que diz assim: vamos começar do verso de número 3, que diz: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozije-se, porque grande é a recompensa de vocês no céu, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Amém, querido? Você pode aplaudir a Deus por essa palavra. Deus é maravilhoso. Aleluia. Você está feliz com o Senhor? Glória a Deus. Primeiramente eu peço perdão para a liderança, porque o presbítero Maurício ontem me incumbiu de hoje estar encarregado, de estar trazendo, a mensagem. Eu não consegui vir hoje porque passei o dia fazendo umas anotações, buscando um clarear, uma orientação para poder estar trazendo para a igreja nessa noite de hoje. Amém? Louvo a Deus por mais uma oportunidade, a qual Ele nessa noite de hoje me concede de estar aqui, debaixo da sua graça, debaixo da sua misericórdia, estar ministrando ao coração da igreja. Amém? Nós lemos um texto nesta noite de hoje, um texto, creio e acredito que bem conhecido, Creio eu que você já leu esse texto. Se não leu, já meditou ou já ouviu alguma pregação, em relação a esse texto. Eu mesmo aqui na igreja já vi várias pessoas sendo usado tremendamente pelo Senhor para trazer uma mensagem em relação a esse texto que nós lemos nessa noite de hoje. Esse texto ele está localizado aqui no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual foi escrito, a qual foi narrado por um homem chamado Mateus. Você sabe muito bem que Mateus, ele foi um dos 12 apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse texto que nós lemos nessa noite, que se encontra aqui, no capítulo de número 5, ele faz parte do sermão mais conhecido do nosso Senhor Jesus Cristo, que é conhecido como o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele vai do capítulo de número 5 até o capítulo de número 7 do livro
a qual leva o nome Mateus. O Sermão do Monte, meus queridos, ele é um conjunto de princípios, de mandamentos, de ordenança, de restrições, de orientações, de bênçãos de Jesus para os seus discípulos. Algumas pessoas, quando leem o Sermão do Monte, ou quando ouvem falar em relação do Sermão do Monte, eles ficam admirados, eles se emocionam com as palavras que está contida, com as palavras que está registrada no Sermão do Monte. Só que você tem que entender e compreender que o Sermão do Monte, ele não foi ensinado, ele não foi pregado, ele não foi deixado por Jesus para você apenas se emocionar com ele, para você achar bonito. Não. Jesus, ele deixou o Sermão do Monte para você colocar ele em prática. Você tem que entender e compreender que as palavras que está registrada no Sermão do Monte, ele só vai fazer efeito na minha e na sua vida quando se colocar em prática. Não adianta você se emocionar, porque tem gente que ouve uma pregação, se emociona. Tem gente que lê um texto, se emociona, acha bonito, mas ele não pratica, então não vai fazer a diferença. A palavra de Deus, para você entender e compreender, ela só vai gerar efeito na sua vida quando você entender ela e praticar ela. Ela só vai gerar fruto, ela só vai te libertar, ela só vai mudar a sua vida, transformar, quando você colocar em prática. Quando você analisa o Sermão do Monte, você vai ver e você vai perceber que o Sermão do Monte, ele retrata, ele fala, ele relata o caráter do verdadeiro discípulo de Cristo. Quanto mais você colocar em prática, quanto mais você praticar, mais o seu caráter vai ser mudado, mais o seu caráter vai ser transformado, semelhante ao caráter do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós chegamos aqui no capítulo de número 5, do verso de número 3 até o verso de número 12, você vai ver e perceber que nesses versos há algumas qualidades, algumas características, a qual torna o verdadeiro discípulo bem-aventurado aos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nesses versos você vai ver e perceber que Jesus, ele fala de algumas características, de algumas qualidades, a qual torna o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo, bem-aventurado aos olhos do Senhor. Bem-aventurado significa mais que abençoado, ou mais que felizes. Então nós vamos dar uma pequena passada, sem tomar muito tempo, para nós dar uma pequena analisada. Quais são essas características, quais são essas qualidades, a qual nos torna bem-aventurado aos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Olha o que diz o verso de número 3: bem-aventurado os pobres em espírito. Uma pessoa bem-aventurados aos olhos de Deus, mais que abençoado, ele é pobre em espírito. Pobre em espírito não significa uma pessoa mendiga, uma pessoa suja fisicamente ou não tem nada. Pobre em espírito significa uma pessoa que ela reconhece que ela sem Deus, ela é miseravelmente espiritual. E de fato, meus queridos, uma pessoa que não tem Deus, ela não tem vida.
Uma pessoa que não tem Deus, ela é vazia. Uma pessoa que não tem Deus, ela é uma pessoa miseravelmente espiritual. Mas nós somos pobres em espírito, porque nós reconhecemos que nós dependemos da graça, da misericórdia, da santidade, do amor do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Paulo diz: o miserável homem que eu sou. Paulo entendia, ele compreendia que sem Jesus, que sem a sua graça, que sem a sua misericórdia, ele era uma pessoa miseravelmente espiritual. Mas nós não somos, nós somos pobres em espírito. Sabe por quê? Porque nós reconhecemos que nós dependemos da sua graça, da sua misericórdia e do seu amor. Aleluia. Bora. No verso de número 4, Jesus fala de outra característica, de outra qualidade, a qual torna o verdadeiro discípulo bem-aventurado aos olhos de Deus. É o discípulo chorão, é os que choram. Queridos, nós temos que chorar na presença do Senhor. Nós temos que chorar na presença do Senhor por alguns motivos. Um dos motivos a qual nós temos que chorar na presença do Senhor é por causa do pecado. Se tem uma coisa que tem que gerar em mim e em você tristeza, o pecado tem que gerar em mim e em você tristeza, a ponto de nós se quebrantarmos, a ponto de nós chorarmos na presença do Senhor. Ezequiel, capítulo de número 9, o profeta Ezequiel, ele teve uma visão. E qual foi a visão que o profeta teve? Ele viu um varão de branco, vestido de linho, andando sobre as ruas de Jerusalém. E esse varão marcava aqueles que choravam por causa da iniquidade de Israel. Se tem uma coisa que nós temos que fazer, é chorar na presença do Senhor por causa do pecado. Se tem uma coisa que o pecado tem que gerar em mim e em você, é tristeza, a ponto de nós se quebrantarmos, a ponto de nós chorarmos na presença do Senhor. Aleluia! Nós temos que chorar pelo pecado, sim, mas nós temos que chorar na presença do Senhor quando nós estivermos aflitos. A Bíblia nos fala de quem? Ana. Ana tinha uma tristeza no seu coração. E qual era a tristeza que Ana tinha no seu coração? Ela era estéril, ela não poderia gerar. Mas o que me chama a atenção, pastor Márcio, é que você não vê Ana chorando ao pé de homem, mas você ia ver Ana subindo ao templo e desabafando diante da presença do Senhor Deus de Israel. Quando você estiver aflito, não estou falando que você não tem que desabafar com a pessoa, mas o melhor lugar para você desabafar quando o seu coração estiver entristecido é aos pés do Mestre, é na presença do Senhor. Está severido, mas por que nós temos que chorar na presença do Senhor? É só você continuar lendo o texto. Olha o que diz o texto na parte B: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Quem chora na presença do Senhor alcança consolo. A Bíblia nos fala de uma mulher que veio com um unguento de alabastro. Ela ungiu os pés de Jesus, chorou aos pés de Jesus, e depois ela começou a secar os seus pés com o seu cabelo. Jesus não lançou fora ela, mas ela alcançou perdão. Quem chora na presença do Senhor é consolado. Então chore na presença do Senhor. Quantos estão comigo? Pode levantar a mão nesta noite de hoje. Aleluia. Vamos para o verso de número 5, que diz: bem-aventurados os humildes. Outra qualidade, outra característica, a qual torna um verdadeiro discípulo bem-aventurado aos olhos de Deus, é porque ele é uma pessoa humilde. Querido, você tem que entender e compreender que a humildade, ela é uma marca registrada do verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Presbítero Maurício, o verdadeiro discípulo, ele não é uma pessoa arrogante, ele não é uma pessoa cheia de si,
Ele não é uma pessoa que se acha melhor que os outros. O verdadeiro discípulo, ele é humilde, porque ele reconhece que ele não é melhor que ninguém. Querido, você tem que entender e compreender que eu não sou melhor que você, você não é melhor que nós. E nós temos que ser humildes e reconhecer. A humildade é uma marca registrada do verdadeiro discípulo. Porque o verdadeiro discípulo, ele entende, ele conhece que ele só chegou lá em cima porque Deus o exaltou. O verdadeiro discípulo, ele reconhece que ele tem bênçãos materiais, porque Deus proveu na vida dele. O verdadeiro discípulo, ele tem a humildade de reconhecer que ele entende que sem Deus ele não é nada. Se tem uma coisa que nós temos que ser, sabe o que é? É humildes na presença do Senhor. O texto aqui, Jesus está falando sobre humildade, mas Jesus foi um exemplo sobre ser humilde. Ele mesmo diz: aprendei de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração. A humildade é uma marca registrada. A Bíblia diz que Deus, ele abate os soberbos, mas ele faz o quê? Mas ele exalta os humilhados, os humildes. Você está entendendo? Então há outra característica, outra qualidade, a qual nos torna bem-aventurados aos olhos do Senhor, é porque nós somos humildes. Primeira qualidade, primeira característica: o verdadeiro discípulo, ele é pobre em espírito. Segundo, ele chora. Terceiro, ele é humilde. E a quarta, qual que é, Severino? A quarta se encontra no verso de número 6. Bem-aventurados que têm fome e justiça, pois serão satisfeitos. A outra característica, outra qualidade, a qual nos torna bem-aventurados, é porque nós somos sedentos e famintos. A sede é uma das metáforas que a Bíblia usa para descrever nossa profunda necessidade e o anseio. O salmista compara essa sede com uma corça sedenta. O verdadeiro discípulo, ele é sedento pela presença do Senhor. O verdadeiro discípulo, ele tem fome e sede pela palavra do Senhor. O verdadeiro discípulo, meus queridos, ele não é uma pessoa vazia. Ele não é uma pessoa seca. Quando você, para você entender e compreender, quando você vai em João capítulo de número 4, vai dizer que Jesus vai até onde? A Samaria. E lá Jesus, ele tem um encontro com uma mulher. Ele começa a conversar com aquela mulher. Mas chegou um momento que Jesus olha para aquela mulher e falou: se tu beber da água que eu tenho, nunca mais tu terás sede, porque jorrará uma fonte para a vida eterna. Os verdadeiros discípulos não são vazios, não são secos. Eles são fonte que gera para a salvação. Você está entendendo e compreendendo? Então aplauda a presença do Senhor, meus queridos. Aleluia. Os verdadeiros discípulos são pessoas que têm fome e sede pela presença do Senhor. Os verdadeiros discípulos são pessoas que têm fome e sede pela palavra do nosso Deus. Voltando aqui para outra característica, para outra qualidade. Verso de número 7. Bem-aventurado os misericordiosos. Outra característica, outra qualidade de uma pessoa bem-aventurado aos olhos de Deus, é que ele é misericordioso. Misericórdia é um sentimento profundo de compaixão, empatia e solidariedade. Está aí uma coisa que nós temos que ser. Nós temos que ter compaixão. Nós temos que ter empatia pelo sofrimento do próximo. A Bíblia nos fala de quem? Neemias. Neemias estava nas fortalezas de Suzã, quando ele ouviu falar a necessidade, a luta, a aflição em que o povo estava. Neemias, ele chorou, ele ficou triste, mas ele também procurou o quê? Ele teve empatia, ele teve misericórdia do povo. Daí uma coisa que nós temos que ter, nós temos que ter empatia, nós temos que ter compaixão para os que sofrem, nós temos que ter misericórdia, meus queridos, porque a misericórdia também é uma marca registrada do verdadeiro discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Outra característica se encontra no verso número 8.
Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Puro de coração significa uma pessoa que se separa do pecado. E de fato, meus queridos, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele procura fazer o quê? Viver uma vida separada para Deus, viver uma vida separada do pecado. Você lembra de Daniel, que estava lá na Babilônia, e ele decidiu no seu coração fazer o quê? Se separar. Está aí uma coisa que nós temos que decidir diariamente nas nossas vidas, é viver uma vida separada para Deus, porque o verdadeiro discípulo, ele vive uma vida separada do pecado, ele procura manter o seu coração puro, o seu coração limpo diante desse mundo em que nós estamos vivendo. Então, outra característica a qual torna o discípulo bem-aventurado aos olhos do Senhor, é porque ele tem o coração limpo, é porque ele vive uma vida separada do pecado. Outra característica se encontra no verso de número 9. Bem-aventurado os pacificadores. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele tem essa característica, ele tem essa marca registrada. Ele é uma pessoa que tem a paz, mas ele também é uma pessoa que semeia a paz. O verdadeiro discípulo não é aquele tipo de pessoa que semeia contenda. O verdadeiro discípulo não é aquele que joga lenha na fogueira, porque está cheio de gente que se diz cristão, que se diz discípulo, mas vive só semeando contenda. Querem, deixa eu dizer uma coisa para você: se tem uma coisa que Deus abomina, sabe o que é? É quem semeia contenda entre os irmãos. Nós não fomos chamados para semear contenda. Tem crente que só vive semeando contenda dentro de casa, semeando contenda entre os irmãos. Nós não fomos chamados para semear contenda, nós fomos chamados para promover a paz. O Senhor Jesus, quando ele enviou os discípulos, Jesus mandou ir nas casas e levar o quê? Levar o quê? Contenda? Levar ira? Não. Ele mandou semear a paz aonde a gente chegar, porque nós somos pacificadores. Aleluia! Outra característica se encontra no verso de número 10, a qual torna um discípulo bem-aventurado. Ele é perseguido. Para você entender, quando você vai em Mateus capítulo de número 10, quando você dá uma analisada no contexto de Mateus capítulo de número 10, você vai ver e perceber que Jesus, ele envia os seus discípulos. Jesus dá autoridade para eles curarem, para eles libertarem, para expulsar espírito maligno. Mas quando você chega no verso de número 22, do capítulo de número 10 de Mateus, Jesus pega e diz: por meu nome, por causa do meu nome, vocês serão o quê? Perseguidos. Vocês serão entregues. Vocês serão condenados. Vocês serão julgados injustamente. Quando você vai em Romanos 8,36, Paulo diz o quê? Por amor a ti, enfrentamos a morte todo dia, como ovelha indo para o matadouro. Querido, você tem que entender e compreender que o verdadeiro discípulo, ele é perseguido. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: diante da perseguição, você não tem que murmurar. Diante da perseguição, você não tem que reclamar. Diante da perdição, você não tem que ficar triste. Diante da perdição, você tem que se alegrar. Tá, Severino? Mas por que nós temos que se alegrar? Porque o próprio texto diz aqui: porque grande é a recompensa de vocês lá no céu. Aleluia! Então, outra característica, outra qualidade, a qual torna um discípulo bem-aventurado aos olhos de Deus, é que ele é perseguido. Ele não reclama, ele não murmura, porque ele sabe que grande é o galardão dele, grande é a recompensa dele lá no céu. Não é aqui na terra, é lá no céu que você vai receber grande recompensa. Aleluia. Quando nós chegamos no verso de número 13, Jesus aqui, ele compara os verdadeiros discípulos com o sal da terra. Tá, mas por que Jesus, ele compara os verdadeiros discípulos com o sal da terra? Vou dar 3 motivos a qual Jesus nos compara com o sal da terra. Primeiro motivo,
Porque o sal é um conservante. Para você entender e compreender, você está cansado de ouvir falar que naquela época, naquele contexto, ele salgava alguns alimentos. E o sal conservava esse alimento durante um bom período. Porque o sal, ele tem a propriedade de fazer o quê? De conservar alimento. Assim como o sal, ele tem a propriedade de conservar o sal. Nós também, mediante este mundo, onde o adultério é uma coisa normal, aonde diz que a união de dois sexos se tornou algo normal, onde a promiscuidade da carne tem tomado conta, nós somos o sal. Sabe por quê? Porque nós preservamos dentro de nós, sabe o quê? A santidade do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Santo Deus de Israel. Então Jesus nos compara com o sal. Primeiro motivo, porque o sal ele conserva, e nós também somos conservantes. Nós conservamos os bons costumes bíblicos, nós guardamos a palavra, nós conservamos a santidade dentro das nossas vidas. Enquanto o mundo diz que o adultério é normal, a união de dois sexos é normal, a promiscuidade é normal, a fornicação é normal, nós não. Nós conservamos santo, nós conservamos santidade, nós conservamos a presença do Senhor dentro das nossas vidas. Aleluia. Segundo motivo, a qual Jesus nos compara com o sal da terra, é porque o sal, ele impede que o alimento apodreça. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é aquele que vai impedir que a prodidão desse mundo tome conta da sua casa, tome conta da sua família. Porque nós temos que impedir, meus queridos, a ação do diabo. Nós temos que impedir que o mundo tome conta das nossas vidas, tome conta da nossa casa, tome conta da nossa família. Aleluia. Outro motivo a qual Jesus nos compara com o sal. Porque o sal serve para dar tempero. Nós somos aquele que vamos levar o tempero aí fora, o tempero da graça, o tempero da misericórdia, o tempero do amor, o tempero da vontade, o tempero de Deus sobre essas pessoas. Está cheio de vida aí, meus queridos, insossa, sem sentido, sem propósito, e você é aquele que vai levar a palavra, e você é aquele que vai levar Jesus, e você é aquele que vai despertar o propósito da palavra do Senhor nessas vidas que estão aí fora, porque nós somos como sal, nós somos tempero. Mas ao mesmo tempo que Jesus, ele fala que nós somos o sal da terra, porque o sal é um conservante, porque o sal impede a podridão, porque o sal é um tempero. Ao mesmo tempo, na parte B do versículo, ele há uma advertência de Jesus para a sua igreja. E qual é a advertência de Jesus? Para o sal não perder o sabor. Em outras palavras, Jesus está falando Jesus está dizendo para nós não perder a nossa essência. Nós não podemos perder a essência da palavra. Nós não podemos deixar a essência do amor, a essência da graça do Senhor. Porque assim como o sal, ele perde a sua essência, a sua propriedade, ele é jogado nas ruas para ser pisado. É isso que acontece quem abandona a palavra. É isso que acontece quem abandona a essência do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, essa advertência, que essa advertência possa ficar no seu coração. Aleluia. Vamos lá. Estou caminhando para o final aqui. Verso de número 14. Jesus nos compara com a luz do mundo. Queridos, qual é o propósito de uma luz? É clarear. É o quê? Brilhar. É para isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para brilhar. Jesus nos chamou para clarear. Mas você tem que entender e compreender que Jesus, ele não chamou a gente para brilhar, para clarear aqui dentro, porque é fácil. Jesus nos chamou para brilhar, para clarear no meio das trevas. Aonde um crente cheio da luz, cheio da palavra, cheio de Deus chega, as trevas caem por terra, as obras de Satanás caem por terra, meus queridos. Oh, aleluia. Amém? Fique de pé, meus queridos. Não sei se aquele relógio está certo, é. Pode
Pode ficar de pé, já é 9. Amém? Chamar o ministério de louvor para estar cantando um hino aqui para nós. Estamos fazendo uma oração.